Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos. Senhor Deus, te peço que fique conosco durante essa aula, Pai, e te louvo por todas as tuas maravilhas. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje é a lição 10, Frutos da Tribulação. O texto base dessa lição é Romanos 5, versículos 3 a 5, que diz: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu te convido a aprender mais sobre a palavra de Deus. Introdução. Nós iremos iniciar o estudo da revista com algumas perguntas que servem para a nossa reflexão, e são elas: por que experimentamos tribulações? Qual deve ser a nossa postura diante delas? É possível aprender alguma coisa? Infelizmente, as tribulações fazem parte da vida humana. No texto base da nossa lição, percebemos que Paulo estava escrevendo à igreja de Roma, que enfrentava tribulações tanto no contexto social quanto no de sua fé. É bem verdade que os cristãos foram justificados, isto é, declarados inocentes, através do sacrifício de Jesus. O fato de terem sido reconciliados conferiu-lhes paz e o direito de se alegrarem na esperança da glória divina. No entanto, eles não estariam isentos das tribulações. Ao contrário, todos os cristãos, inclusive você e eu, devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus, ainda que nas tribulações. Vejamos o porquê. Tópico 1. A tribulação produz perseverança. A vida humana, nos primeiros anos do cristianismo, era mórbida, insalubre e nociva. Havia péssimas condições de higiene que expunham as pessoas a infecções, enfermidades e até mesmo à morte. Como não havia policiamento, a violência assumia contornos assustadores. Além disso, pessoas que aceitassem a Jesus como Senhor e Salvador estavam sujeitas às perseguições. Infelizmente, notamos algumas semelhanças em nossa época, Em alguns lugares no mundo, ainda há pessoas que vivem, em condições insalubres e que ficam expostas, a enfermidades, elas passam fome, isso pode gerar morte. A violência é muito grande, Inclusive até no nosso próprio estado, em nosso país, tem tido casos muito grandes de violência. Há casos, países aí no mundo que os cristãos já estão sendo perseguidos, por praticarem, a sua fé e revelarem a sua fé em Jesus Cristo e ter o seu comportamento como de um verdadeiro cristão, e eles acabam sendo perseguidos também, Então, por isso que eu comentei aqui que, infelizmente, há ainda algumas semelhanças, em relação àquele período em que os primeiros cristãos, viviam. Ok? Então, assim, como dito por Benjamin Franklin, foi um presidente dos Estados Unidos, muito conhecido, ele diz uma frase seguinte: viver é enfrentar um problema atrás do outro. O que significa dizer que esses problemas eles são inerentes à vida humana. Os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, trata as tribulações como um elemento pedagógico, ou seja, as tribulações
elas trazem com elas, né, aprendizagens. Né? Nós temos como, ao passar por aquela tribulação, tirar para nós aprendizagens valiosas, né, e que ajudam, né, no nosso crescimento pessoal, nosso crescimento espiritual. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, quando o apóstolo Paulo diz que devemos nos gloriar nas tribulações, considera até mesmo a pior delas. Pode ser a pior tribulação que você esteja passando, mas se você souber observar e principalmente perseverar na sua fé no Senhor, você com certeza tirará, né, valiosas lições para a sua vida, tá? Então, se temos que experimentar essas tribulações, porque todos nós passamos por tribulações, não tem como fugir disso. Ao invés da vitimização, ou seja, de culparmos algo ou culparmos alguém, que possamos nos alegrar e, portanto, empenharmos-nos para que, através das tribulações, cresçamos em perseverança, né? Tem uma coisa assim muito interessante, né, gente? Tem uma frase, né, que eu achei aqui na internet e eu quis compartilhar com vocês porque eu achei realmente de muita sabedoria. Só quem passa pelo deserto sabe o valor de uma chuva. Só quem passa pela luta sabe o valor de uma vitória. Só quem passa pelas lágrimas sabe o valor de um sorriso. Tudo em nossa vida são lições de Deus para nos fazer crescer. Tópico 2. A perseverança produz caráter aprovado. A perseverança é uma das mais estimadas virtudes que o ser humano pode adquirir. Ela, na verdade, desempenha um papel fundamental no modo como lidamos com as tribulações. No entanto, ainda que estudássemos todos os livros a seu respeito, não conseguiríamos entendê-la totalmente. Só aprenderemos sobre perseverança por meio de seu exercício prático. A perseverança de que trata o apóstolo Paulo significa um tipo de paciência que nos faz triunfar. Ela não é passiva ou, na impossibilidade de se fazer algo, espera para ver o que vai acontecer. Lembre-se, Deus trabalha no silêncio. No silêncio, ele molda a sua fé. Uma vez que as tribulações são inevitáveis, precisamos suportá-las, não como sendo o último recurso. Isso para nada nos adiantaria, mas, na verdade, buscando conhecer mais a natureza dessa tribulação, o que podemos fazer para amenizá-la e nos colocando inteiramente nas mãos poderosas do nosso Deus. Como nas palavras do escritor aos Hebreus, né? Capítulo 10, versículo 36, que diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Então, gente, a questão aqui tem tribulações, né, que a gente passa, que infelizmente foi causada, foi provocada é uma consequência de escolhas que nós fizemos na vida, né? Toda escolha que nós fazemos, ela gera uma consequência, pode ser uma consequência boa ou pode ser uma consequência ruim. Então, por isso que o autor está falando aqui que a gente precisa entender qual a natureza dessa tribulação.
é algo que é uma consequência de uma ação errada que eu cometi? Se é essa situação, o que eu posso fazer para consertá-la ou amenizá-la, né? E também pode ser uma tribulação que está fora do nosso controle, né? Que é o caso de uma perda familiar, perda de alguém muito querido, ou um problema de doença, né? Isso está fora do nosso alcance, né? Em determinadas situações pode estar fora do nosso alcance. Se é um problema de doença que eu tenho como buscar um tratamento médico, eu preciso dar o primeiro passo. Vou buscar um tratamento médico, vou escutar as opiniões médicas, fazer o tratamento, né? E se é um caso, né, que a mão de Deus precisa agir ativamente, eu preciso colocar, no caso, em exercício a minha fé e a minha paciência e perseverança no Senhor, né? E esperar a ação dele, esperar qual vai ser a ação dele. E também uma coisa importante, né, gente, entender que quando Deus tem o poder de curar, ele tem esse poder, ele é o Deus do impossível. Se for da vontade dele, segundo o coração dele, ele vai curar. Se não for segundo a vontade dele, tiver chegado a sua hora de partir, porque também todos nós partiremos um dia, então Deus irá levar. E aí também nós precisamos ter esse entendimento de aceitar que foi a vontade de Deus. E não culpar a Deus por nada, nem culpar outras pessoas, de repente culpar médicos ou enfermeiros porque não fizeram o tratamento adequado. Enfim, né? Todos nós temos uma hora de partir, quando chega o momento, e isso é inevitável. Mas nós precisamos fazer esse exercício, tanto da fé quanto da paciência, e também, né, da perseverança. Uma outra coisa que eu quero abordar com vocês, porque nós estamos falando aqui, né, que a perseverança produz caráter aprovado. Então, o que seria, né, um caráter aprovado? Um caráter aprovado é aquele que se assemelha ao de Cristo, né? Lembrando que Jesus é o nosso modelo. Então, gente, olha, em qualquer situação, faça a seguinte pergunta a si mesmo: o que Jesus faria nessa situação? Será que Jesus teria o mesmo comportamento que eu estou tendo? Se as respostas forem negativas, certamente você deve mudar de postura e se corrigir, para que desta forma você também possa vir a ensinar e falar do Evangelho de Cristo através das suas ações, né? Sendo assim, você alcança também esse caráter aprovado, que é aquele caráter, como eu falei, que se assemelha ao de Cristo. Tópico 3. O caráter aprovado produz esperança. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, lembra-os, assim como também a nós, que as tribulações são um elemento fundamental para que a perseverança nos leve à vitória, ou seja, um caráter aprovado. Do contrário, as tribulações só servirão para nos fazer sofrer. Os cristãos que desejam receber a aprovação são submetidos a um processo semelhante a que um ourives, pessoa que trabalha com metais preciosos, emprega para refinar o ouro. Ao ser submetido ao fogo, extrai-se ou retira-se todo tipo de impureza. A partir de então, torna-se puro. Na mesma medida, ao enfrentarmos as pesadas lutas que a vida nos impõe, com a devida perseverança, temos a oportunidade de nos tornarmos mais puros, melhores e ainda aproximarmos-nos de Deus. Ele, em razão disso, irá nos chancelar ou confirmar o caráter aprovado. O apóstolo Paulo encerra o processo instaurado, ou seja, tribulação, perseverança e caráter aprovado, com a esperança. A esperança tem a ver com a certeza conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, de que você e eu não nos decepcionaremos.
Em 2 Coríntios 4, versículos 16 a 18 diz: Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas, né? O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui? Que apesar, né, de errarmos, porque nós estamos, né, em carne, né, o nosso espírito, né, que é o nosso eu interior, ele se renova dia após dia, né, através de Jesus Cristo, né, e a ação do Espírito Santo. Então, ele vai se renovando. E essa leve e momentânea, porque, gente, toda tribulação, ela é passageira, tá? Assim como qualquer situação da vida. A alegria também não é, né? O tempo todo ninguém vive alegre. A gente tem momentos que está alegre e tem momentos que estamos tristes, né? Estamos tribulados, outros momentos estamos sossegados, enfim, né? Nós vivemos esse ciclo, isso é normal, né? Então, ele diz aqui, né? Essa tribulação, ela é momentânea, mas ela traz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. Por quê? Porque se eu permaneci em Jesus Cristo, eu perseverei e eu fortaleci a minha fé, essa glória, né, eterna está lá, guardando por mim. Eu vou receber esse galardão, ok? Então, eu não fico prestando atenção nessas coisas que se veem, que são transitórias aqui do mundo, são passageiras. Mas eu preciso estar atento no que é eterno, né? Que é justamente o que eu não vejo. As bênçãos, as promessas de Deus, embora muitas promessas se cumpram e já estão se cumprindo, né? Então, eu tenho que me atentar no que vem do alto, que é o eterno, e não no que é transitório e passageiro. Isso tudo vai passar, ok? Então, permaneçam firmes, firmes em sua fé e perseverantes nessa caminhada, que é isso que Jesus Cristo espera, para que nós recebamos essa coroa de glória, ok? Ele está disposto a nos dar e vai nos dar com muita alegria. Conclusão. Quem leu toda a lição percebeu que o escritor inicia contando sua história, em particular, uma grande tribulação vivenciada em sua família. Todos nós temos alguma história para contar e acredito que, assim como na vida do escritor, Deus operou maravilhas, ou, no mínimo, lhe proporcionou retirar dessas experiências aprendizagens valiosas. Creio que o grande eu sou continua fazendo milagres. Deus se utiliza do sofrimento humano resultante da queda para nos ensinar, aperfeiçoar e nos dar a oportunidade de nos aproximarmos dele. Que fique claro que não há mérito algum em nós por causa da aprovação. Como dito pelo apóstolo Paulo, a mesma igreja de Roma, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Você pode ver essa passagem em Romanos capítulo 11, versículo 36. Também em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 diz: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Gente, essa foi a nossa lição de hoje. Que o Senhor os abençoe, permaneçam em Cristo e até a nossa próxima aula. Tchau!